Capítulo 3 Refúgio dos Olmeiros. Enquanto em Richmond os organizadores do acampamento começavam os preparativos, em Oxhaven as pessoas envolvidas procuravam agilizar as coisas. Por meio de telefonemas e de telegramas, a notícia do falecimento chegou a muitas das igrejas a tempo para os anúncios no sábado de manhã. No entardecer de sexta-feira, convites para a cerimônia fúnebre foram providenciados por Henry e Herbert, netos gêmeos da senhora Ellen, e enviados para cerca de 220 famílias da região. Lia-se o seguinte: Vossa Senhoria e família são respeitosamente convidados para assistir ao funeral da senhora Ellen White, em sua residência Oxhaven, próximo ao sanatório Santa Helena, Califórnia, no domingo à tarde, às 5 horas, no dia 18 de julho de 1915. Os mais importantes meios de comunicação impressos também divulgaram a notícia, bem como um resumo da vida da senhora Ellen. Ela havia se tornado uma figura pública, e seu falecimento era algo relevante. O texto havia sido preparado com antecedência, pois a família sabia que ela poderia descansar a qualquer momento. No sábado e no domingo, as pessoas da região puderam prestar suas homenagens a Ellen. Para a cerimônia no domingo foram providenciados cerca de 300 assentos na área gramada em frente à casa, embaixo dos frondosos olmeiros. Outras 100 pessoas sentaram-se no gramado. Havia representantes do hospital e da igreja de Santa Helena e do Pacific Union College. Muitos amigos vieram das cidades vizinhas. A cerimônia foi simples e informal. Participaram os pastores John Longbore, um amigo pessoal da família e honrado pioneiro do movimento adventista, George Starr e E.W. Farnsworth, presidente da Associação da Califórnia. O pastor da igreja da qual Ellen era membro, S.T. Hare, pronunciou a bênção. O pastor Longbore falou do primeiro contato com ela em 1852 e contou outras experiências ocorridas ao longo dos anos. O pastor George Starr comentou alguns fatos apropriados, e o pastor Farnsworth fez o sermão, enfatizando a esperança do cristão. William, um dos filhos da senhora Ellen, que esteve ao seu lado em seus últimos momentos de vida, disse que, quando a cerimônia acabou, as pessoas não tinham pressa de ir embora. Muitos desejavam que não terminasse porque estavam envolvidos pelas palavras do orador, que salientavam que a morte seria definitivamente vencida um dia. Depois que a cerimônia foi encerrada, o caixão foi levado para Santa Helena. Na manhã seguinte, os pastores Farnsworth e John Longbore, William White e Sarah McIntyre, a fiel secretária da senhora Ellen, tornaram o primeiro trem para Richmond, acompanhando o corpo. Eu só soube desses detalhes algum tempo depois. Em Richmond, nem vi o tempo passar nos 2 dias enquanto aguardávamos a chegada do cortejo. Abençoada estrada de ferro, ainda bem que a campal de verão daquele ano estava sendo realizada ali, pois a principal linha de trem que ligava a costa do Pacífico ao leste passava por essa cidade. O sepultamento da senhora Ellen seria em Battle Creek, e Richmond ficava no caminho. Naquela campal estavam muitos dos antigos associados da senhora Ellen, vindos da igreja de Oakland, além de muitos membros das igrejas que ela havia visitado quando começou seus trabalhos na Califórnia. Ao saberem da morte dela, esses irmãos pediram que o corpo fosse levado à reunião e que houvesse uma cerimônia ali para que pudessem expressar seu amor e gratidão. Eles disseram: se a senhora White estivesse viva e bem de saúde, estaria aqui para nos falar sobre como ser melhores cristãos. Por que não trazê-la para cá e alguém nos falar sobre como ela viveu? Essa foi uma excelente ideia, e agora eu estava na expectativa de assistir à cerimônia. Conversei bastante com Gary no sábado e no domingo. Ele me contou mais alguns detalhes interessantes sobre a senhora Ellen. Um deles foi sobre a escolha do lugar em que ela passou os últimos anos de sua vida. Depois de viver 9 anos na Austrália, ela havia retornado para os Estados Unidos em 1900, o ano em que nasci. Com ela vieram seu filho William, a família dele e também os assistentes editoriais dela.
Eles chegaram a São Francisco em setembro. Ela não sabia onde deveria estabelecer seu lar, mas tinha certeza de que Deus estava preparando um refúgio para ela. Estava com 72 anos e tinha em mente escrever ainda vários livros. Num primeiro momento, Ellen desejou morar perto da editora Pacific Press, que nesse tempo ainda ficava em Oakland. Por isso, facilitaria o trabalho da impressão dos seus livros. Se isso tivesse ocorrido, eu teria tido a oportunidade de crescer bem pertinho dela, pois essa é minha cidade natal. Depois de alguns dias frustrados à procura da casa ideal, ela foi convencida a ir a Santa Helena para descansar e visitar velhos conhecidos. Quando partilhou sua preocupação com uma amiga, a senhora Ings, Ellen soube que a casa de Robert Pratt estava à venda. Ao conhecer a propriedade, ela ficou encantada. A área era grande e bela, com ameixeiras, videiras, plantas e flores em abundância. A casa estava toda mobiliada e atendia perfeitamente às necessidades de Ellen e sua equipe. Na parte de trás ficava um chalé, que foi transformado em escritório. Além disso, havia um celeiro e um estábulo com os animais da fazenda e todo o equipamento para as atividades do campo. Ellen considerou a propriedade um verdadeiro presente de Deus, pois ela lhe custou apenas $5.000. Com a venda da casa da Austrália, o dinheiro foi suficiente para comprar a propriedade na Califórnia. No dia 16 de outubro, apenas 25 dias depois de aportar em São Francisco, Ellen e sua equipe se mudaram para o novo lar. Ellen gostava de dar nome às suas casas, pois costumava colocar o lugar de onde estava escrevendo no cabeçalho de suas cartas. A casa da Austrália se chamava Sunnyside, lado ensolarado, e a casa em Santa Helena recebeu o nome de Elshaven, refúgio dos olmeiros, por causa da quantidade desse tipo de árvore em volta da propriedade. Esse foi o lar que Deus providenciou para a senhora Ellen passar os últimos anos de sua vida, disse Gary. Quando estava no navio vindo da Austrália, o anjo lhe havia assegurado que ela teria um refúgio nos Estados Unidos. Elshaven foi esse lugar. Espero que a casa não seja vendida, eu mencionei, sonhando um dia poder visitar o lugar em que a senhora Ellen tinha passado os últimos anos de sua vida. Gary me disse que a casa seria mantida, porque William morava numa parte da propriedade. Os funcionários também moravam lá, e o escritório funcionava bem próximo. Também havia uma biblioteca particular e um cofre com todos os manuscritos da senhora Ellen. Bem, agora preciso me apressar, pois daqui a pouco será o pôr do sol. Obrigada por tomar tempo para me contar essas coisas. Olhei agradecida para Gary. Foi um enorme prazer, ele me disse estendendo a mão. Não vejo tempo de passar quando estou com você. Sorri sem graça, me despedi. Tinha que esticar meu melhor vestido. O dia seguinte era muito importante. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, mas um caráter tal não é obra do acaso. Ellen White.